Então vamos lá, primeiro ano, vamos concluir a atividade que já paramos em aula. Falamos sobre intervalos reais e plano cartesiano e mais uma vez eu volto. Abra o seu livro, leia o seu livro. Então, nesse assunto nós já conversamos, aqui é só para você guardar todo o material. E essa parte aqui é a que fala sobre o intervalo, né? Intervalo real. Você tem que saber ler esse intervalo, representar o intervalo utilizando a forma tabular. Que forma tabular é essa? É quando você usa chave, entre chaves, olha aí. Essa é a forma tabular de representar o intervalo, dependendo da situação dele, tá certo? Um detalhe especial para esse último aí embaixo, tá? Então, dependendo da situação dele aqui, você tem a representação na forma tabular usando chaves. E você tem a mesma representação usando colchete. Aí o colchete virado para o número significa que o intervalo é fechado nesse número. O colchete virado ao contrário significa que o intervalo é aberto nesse número. O mesmo intervalo você representa em reta numérica. Já é a terceira representação do intervalo. E aqui no cantinho é a forma como você vai ler, tá certo? Então, nós estávamos corrigindo o exercício, que foi esse daí que vocês ficaram, a gente estava comentando esse exercício. Eu vou novamente fazer um comentário a respeito dele e vamos continuar concluindo com o que ficou faltando. Então, essa questão também está no teu livro, página 36. Por favor, esteja lendo o seu livro e respondendo o seu livro. Então, ele diz que o conjunto A, olha aí, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Tá certo? Então, eu vou pegar só essa partezinha aí. Então, conjunto A, conjunto B, conjunto C, vou trazer para cá para a gente não ficar toda hora baixando e voltando a folha, que é essa página. Então, como que eu vou representar? Primeiro, eu quero saber quem é esse A. A é todo número real maior ou igual a 4, menor ou igual a 12. Como é que a gente lê isso aqui? Por causa da sua descrição dentro do colchete. Olha aí, ó. O colchete virado para o 4 é fechado no 4, fechado no 12. O conjunto B é todo número maior que 9, menor que 19. Acabou. Colchete virado ao contrário para o 9 e ao contrário para o 19. Conjunto C é um intervalo também representado com todos os números reais maiores que 0 e menores ou iguais a 8. Repara que o colchete está virado para o 8 e para o 0 está virado ao contrário. E o conjunto D, você tem também outro intervalo e aí só aparece o número, né? E aparece o infinito negativo, que você vai dizer que são todos os números reais menores ou iguais a 14. Pronto, agora a gente vai para a conclusão. A resolução. Ele pede na letra A, ele pede a interseção B, na letra B, a união B. Então, vamos fazer esses dois aqui e comparar essas respostas. Então, você tem letra A interseção B. O que você tem que fazer? Você tem que escrever, você tem que desenhar a reta, porque não tem como você enumerar os elementos, tá certo? Não tem como você enumerar os elementos do conjunto A, que é representado por esse intervalo aí. Então, se é 4 até 12, só vou refazer. Refazendo aqui para escrever o A. Então, aqui a gente vai representar só o A. Então, ele diz que é fechado em 4. Eu coloco o 4 aleatoriamente aqui, não, né? Com muito cuidado. E fechado no 12. Ok? Fechado nos dois. Onde está a nossa resposta? Entre 4 e 12. Incluindo o 4 e incluindo o 12. Lembre-se, aqui você diz que você diz que 4
pertence ao conjunto A, entendeu? 4 vai pertencer ao conjunto A. E o 12 também vai pertencer ao conjunto A. Isso é um detalhe importante aí para a gente perceber logo. Tá fechado? Então pertence. Ele é extremo e está incluído no conjunto A, tá certo? Conjunto B, você tem um outro intervalo. Conjunto B, você tem aí que representa todos os números reais maiores que 9. Aí, qual é o detalhe importante aqui? Você olha aqui o 4, então imagina um 9 entre 4 e 12, imagina um 9 por aqui, dependendo do que você olhou aí em cima. Ele só que é maior, então bola aberta, não vai pintar. 19 ele vai passar do 12, então eu marco para cá, 19. Só que é menor que 19, bola aberta e pinta entre os dois, percebe? O que você vai deduzir? Você vai dizer que esse 9, ele não pertence a B, não. Ele só é extremo. O 19 também não pertence a B, ele só é extremo, tá certo? Vamos guardar essas informações aí, porque agora a gente vai concluir. A interseção B, então a terceira reta. Esses problemas, operações com intervalos, você só resolve com reta, certo? Então, o que é, primeiro, o que é interseção? Você tem que voltar lá na definição. A interseção diz que existe um X elemento que pertence ao conjunto A e deve imediatamente também pertencer ao conjunto B. Então, o elemento tem que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se isso acontecer, você tem interseção. Então, o que você tem que fazer na hora da reta? Você vai observar a reta e procurar onde está, qual é a reta do conjunto A do conjunto B. Na reta A, existe algum pedaço dessa reta que está pintado na mesma direção que a reta B, por isso é importante você fazer a disposição das retas, uma embaixo da outra, tomando cuidado com os números, né? Viu que quando eu fui escrever o conjunto B, eu olhei para o conjunto A e falei, olha, se ali está o 4, o 9 está para depois do 4. Se ali está o 12, o 19 passa um pouquinho, para a gente poder ter essa solução. Se não fizer assim, não vai dar certo não, né? Vai dar erro. Então, onde é que está pintado tanto na reta A quanto na reta B? Onde é que eu tenho intervalos comuns, pedaços comuns pintados na reta? Intervalo aí é pedaço na reta, espaço na reta. É esse pedacinho aí. Quais são os extremos? Eu vou precisar desses extremos. Os extremos são 9 e 12. Agora a gente vai decidir o que vai acontecer com esse 9. Então a gente vai conversar novamente. Que conversa é essa? A gente vai ver, ó, não vou querer o 4, né? Eu vou querer o 9. Então eu vou perguntar logo bem aqui. Esse 9 pertence ao conjunto A, sim ou não? A resposta é sim. Por quê? Só pelo fato de estar pintado na mesma direção do 9 na reta A. O 12, você já sabe que pertence. Agora, venha para cá para a reta B. Você já sabe que o 9 não pertence à reta B. Já está dizendo bem que 9 não pertence à reta B. Agora, a gente vai olhar para o outro extremo desse espaço que a gente marcou. Tem 12. 12 pertence a A. Aí vem para o conjunto B e pergunte, será que 12 pertence a B, sim ou não? Claro que pertence. Por quê? Porque está pintado, gente. Essa parte aqui, que é a achurada aqui, ó, significa que ele pertence a todo mundo que pertence ao conjunto, tá certo? Então, o 12 pertence a A e o 12 está também pintado em B. Logo, o 12 vai ficar com bola fechada, porque está nos dois conjuntos. O que mais? O 9 está pintado aqui no conjunto A. O 9 está ali pintadinho, bem aqui. Mas quando chega no B, ele recebe uma bola aberta. Então, 9 não está em B, mas está em A. Logo, aqui ele vai ficar com bola aberta. Só fica de bola fechada quando ele está nos dois conjuntos para esse conjunto aí, conjunto interseção. Então, como é que você vai concluir? Pinta entre o 9 e o 12 e já sabe. A resposta vai ser todos os números reais maiores que 9 e menores ou iguais a 12. Então, a interseção B, você pode escrever que x pertence aos reais, de modo que x é maior que 9 e x é menor ou igual a 12. Outra maneira de escrever, você pode dizer também que faz o intervalo, ou a interseção B,
Vamos arrumar aqui. Você pode escrever assim também. A interseção B é igual, faz o colchete virado ao contrário para o 9, porque ele ficou com bola aberta ali. E 12, você faz o colchete virado para o 12. Duas maneiras de escrever a resposta. E também a reta é a terceira maneira, tá certo? Para responder isso aí, a interseção B. Agora a gente vai responder B, a união B, que é a letra B do exercício aí do livro de vocês. Vamos responder aqui do lado, sempre fazendo a comparação, certo? Mandarei esse material em vídeo e em PDF para os alunos que pediram um reforço a mais. Então, a união B. O que eu vou fazer, gente? A mesma coisa. A reta para o A, a reta para o B e a reta para a união, certo? Você só vai responder essa coisa aí utilizando reta. Por que utilizando reta? Porque você não tem como escrever os elementos desse conjunto. Dando aula agora há pouco, à tarde, um aluno ele insistia a resposta aqui do problema da letra A. Ele escreveu dessa maneira aqui. Ele dizia assim, que a resposta ia ser desse conjunto aqui, a resposta ia ser assim, gente. Ele escreveu, eu pedi para escrever no chat, ele botou 9, 10, 11, 12. Bom, aqui já é um erro absurdo, né? Então, para escrever em colchete, você só coloca os extremos, não coloca esses números aqui. E esses números que ele escreveu entre o 9 e o 12, eles são os números naturais e inteiros. Eles também são reais? São. Mas só que não existe só esse, gente. Depois do 9, tem uma infinidade de números pequenininhos aqui até chegar no 10. Então, não tem como você dizer que é 9, o outro 9.0001, 9.0. Não tem como você escrever isso aí. Por isso que a gente usa o colchete. Então, a resposta correta é só botar o 9 e o 12 e fechar lá no final. Só os extremos. Repetindo o primeiro ano, só os extremos. Essa forma como o aluno escreveu no chat da sala de aula não estava correto não, tá certo? Eu fazia o comentário, mas os alunos continuavam escrevendo no chat, colocando a resposta dentro de colchete, colocando vários números, e não é dessa forma. Então, novamente, quem é o conjunto A? O conjunto A é todo número maior, ou igual a 4, fecha, né? E pinta para a direita do quadro. Quem é o conjunto B? É todo número menor ou igual a 12. Fecha e pinta à esquerda do 12. Tudo bem. O conjunto B, todo número maior que 9. Vou só marcar uma bola aberta no 9 e vou até o 19. Todo número menor que 19. Pronto, agora é o conjunto união. Gente, o que diz o conjunto união? Temos que ir também na definição lá no livro. O conjunto união diz que X tem que pertencer ao primeiro conjunto ou X tem que pertencer ao segundo conjunto. Entendeu? É diferente, olha o ou aqui, ó. Essas notações aqui, elas são diferentes. De interseção para união são totalmente diferentes, tá? A interseção tem que estar nos dois conjuntos, aí aparece a conjunção aditiva I. Já na união tem que estar ou em um ou em outro, aparece a conjunção ou, tá certo? E, gente, o que você tem que fazer agora? Se você vai unir, você vai trazer todos os elementos de A, juntar com os elementos de B. Portanto, como é que você vai se virar nessa situação aí? Pegue o extremo mais longe. Entre o 4 e o 9, esse 4 está mais distante, né? E entre o 12 e o 19 está mais distante. Pegue esses extremos e traga para a reta final aqui, tá certo? Então, você vai escrever 4 e 19, diferente do que aconteceu na interseção que você escreveu 9 e 12, que é 4 e 19.
Aí a gente vai perguntar, e cadê a união? A união é tudo isso que está aqui, entre o 4 até o 19. Então eu tenho que pintar tudo que está entre o 4 até o 19. Tudo bem até aí. Agora, e aí, professora, como é que vai ficar? A bola fechada, a bola aberta? Gente, do jeitinho que está lá em cima. Se lá em cima está fechado, na união, continua fechado. Se aqui tá aberto para 19, na união, continua aberto. São esses extremos aí, do jeito que eles estão, eles vêm. É união, tá certo? Então, você vai escrever a união B é representada por x que pertence aos números reais, de modo que x é todo número maior ou igual a 4, e menor que 19. E utilizando a forma de colchete, você diz a união B é, repare, os intervalos são 4 e 19, então você escreve o 4 e escreve o 19. Como o 4 está fechado, você vira o colchete para o 4. 19 está aberto, faz o contrário. É isso. Moço, aí você tem união e interseção. Aí depois você tem o que mais no problema? Nós temos aqui a letra B, que é a diferença, a letra D, que é a diferença, a letra E, que é conjunto complementar. Então, eu vou resolver a letra C, a letra E, e essa letra H aí vai ficar como exercício para você valendo um ponto, tá certo? Ela é bem simples também, tá bom? Letra H. Então, vamos aqui responder a letra C. Letra C. B, diferença D. Repara, letra C é B, diferença D, e a letra D é D, diferença B. Gente, a professora vai dar a mesma resposta? Claro que não. Como é que você faz? Uma reta para B, uma reta para D e uma reta para a operação B, diferença D. Não vai falar B menos D, não, gente. A gente já conversou sobre isso. Então, você põe o conjunto B. Você põe aí o conjunto D. E a reta para a resposta final. Pronto. Cadê o conjunto B? O conjunto B é 9 a 19. O conjunto D é 14 para o infinito. Então, eu vou escrever 9 aqui. 19 um tantinho mais aqui. O conjunto B, ele diz que o intervalo é aberto, né? Gente, deixa eu só terminar de escrever. E o conjunto D é 14, né? 14 vem antes do 19. De novo, eu vou falar. Se o 19 está ali, na reta do D, eu tenho que olhar para a reta B e colocar o 14 antes do 19, mas eu coloco na reta D. Tá certo, moço? Aí você vem e marca. O que ele fala? Ele só quer números maiores que 9 e menores que 19. Ele não quer o 9 nem o 19. Então, já sabe, bolinha aberta e você vem pintando aí, ó, na reta. O conjunto D, ele quer todos os números menores ou igual a 14. Aquele colchete ali só aparece o número e você só vai falar em relação ao 14. Como vai para o infinito negativo, você diz menor ou igual a 14. Se fosse para o infinito positivo, que ia ficar para a direita, você diria maior ou igual a 14. Escuta o que eu estou te falando. Assiste esse vídeo várias vezes até entender, tá bom? Se não entender, fale com o líder ou o monitor para te dar uma ajuda. Se ainda assim não der certo, mande recado para mim. Gente, aí nós estamos com o conjunto B e conjunto D. O que é essa operação? Novamente eu digo, você tem que ler seu livro. Essa operação diz o quê? Que x tem que pertencer a B, porém, x não deve pertencer a D, tá certo? X não deve pertencer a D. Ele só quer elementos exclusivos de B. Por isso que ele fala assim, ó, cuidado com a ordem. Nessa ordem, então, eu só vou tirar os elementos de B. Eu quero aqueles elementos que aparecem em B e não aparecem em D de jeito nenhum. Então, você vai fazer o quê? Vai olhar com calma. Você não vai pegar os elementos comuns a B e a D. Você vai procurar elementos exclusivos de B. B de bola. Então, vamos nós aqui. Onde eles estão? Estão aqui, ó. Tá certo? Estão aqui.
Por que aqui, gente? Porque, olha, esse pedacinho aqui, ele é exclusivo para B. Esse é o único pedaço aqui, ó, pintado em B, que não está pintado em D. Está pintado em B e não está pintado em D. O outro pedacinho está pintado nos dois, tá certo? Então, quem são os extremos que você tem que trazer para a resposta aqui de baixo? 14 e 19. Aí você tem que tomar muito cuidado com a definição da operação. Quem é o primeiro conjunto? É B, então o número tem que estar em B e não deve estar em D, não deve. Aí você observa aqui, olha, 14 pertence a B. Aí olha para cá, gente, 14 também pertence a D. Está nos dois. E o que diz a definição? Tem que estar só no B. Se ele tem que estar só no B e não deve estar em D, você faz bola aberta no 14. Vou repetir. O 14 deve estar somente no conjunto B, não deve estar no D. Aconteceu que o 14 é elemento de D. Logo, na resposta final, esse 14 vai receber uma bola aberta. Ele não vai fazer parte do conjunto, ele só é um extremo desse conjunto, uma referência. Aí a gente volta para o 19. Gente, o 19, ele não pertence a B também, a bola aberta. 19 não pertence a B. Portanto, você deixa a bola aberta aqui, tá certo? Se tivesse bola fechada no 19, você ia fazer bola fechada aqui na solução. E a nossa resposta está aqui. Finalizando, a nossa resposta diz o quê? Que x vai ser todo número maior que 14 e menor que 19. Então, você escreve aí, B, diferença D vai ter como resposta x, que pertence aos reais, de modo que x é todo número maior que 14 e menor que 19. Ou você pode usar colchete. B, diferença D é, abre colchete ao contrário para o 14 e o colchete ao contrário para o 19. Essa é a resposta da letra C. Como é que fica a resposta para a letra D, que é a ordem contrária, não é isso? Para você perceber o quanto é importante a ordem. Aí, então, você também vai fazer uma reta para D, tu começa com D. Uma reta para B e uma reta para D, diferença B. Certo? Primeiro ano. A reta de D. Uma reta para B. E uma reta para B, D, diferença B. Então, você vai lá. Quem é o conjunto D? Todo número real menor ou igual a 14. Então, eu jogo um 14 aqui, bola fechada nele, menor ou igual a 14. Já expliquei porque eu falo menor, né? Eu só tenho 14 e tenho infinito negativo antes do 14. Então, esse número, esse intervalo se refere a todos os números antes do 14, incluindo o 14. Por isso que a bola é fechada no 14. 14 pertence a D. Bola fechada, né? Agora, o conjunto B, ele fala do 9. Como ali tem 14, eu boto 9 antes do 14, bola aberta. E o 19 depois do 14, olhando sempre, eu vou escrever a reta B olhando para a reta D. Eu jogo o 19 depois, assim, uma distância longe do 14. Aí, a resposta está entre 9 e 19. Tudo bem até aí. O que ele quer? Ele quer elementos, olha só, pela definição, os elementos têm que pertencer somente a D e não deve pertencer a B. Não deve, tá certo? Cuidado com isso aqui. Depende de quem é o primeiro conjunto lá é D. Então, eu quero só os elementos de D. Aí, você vem novamente e vai fazer esse conjunto. Onde é que tem na reta pintada apenas um pedacinho de D que não aparece em B? Aí, dê uma rápida olhada, você já sabe que é esse 9, é antes do 9. Tudo que vem antes do 9, olha aí, ó, está pintado só em D e não está pintado em B. Então, essa é a nossa resposta. Percebeu a diferença grande aí?
você vai trazer o 9 e na hora você vai perguntar, veja bem, olha o que a gente vai concluir aqui. Pergunte, esse 9 que está aqui embaixo, ele aparece aqui, nessa marca bem. Esse 9 pertence ou não ao conjunto D? Um minuto para pensar. Resposta, claro que pertence porque está pintado, né? Está pintado daqui para cá, ó. Tudo que está aqui pertence a D, tá certo? Esse 9 pertence ou não a B? Bola aberta, percebeu? Pertence ou não a B? 9 pertence a B? Se é bola aberta, então não pertence. Se ele só pertence a D e não pertence a B, respeitou a condição. Olha aqui a condição. Ele só quer que seja de D e não seja de B. Então, moço, a tua resposta vai ser bola fechada nesse 9 e marcar tudo que vem antes do 9. Então, a resposta é todo número real menor ou igual a 9. Repetindo, por que aqui ficou bola fechada no 9? Porque o 9 pertence somente a D de Daniel e não pertence a B de bola. Respeitou a condição de acordo com a definição de conjunto diferença que você tem aí no seu livro, tá certo? A definição diz isso aí. Quem é o primeiro conjunto? Qual é a ordem? O primeiro conjunto é D, então o elemento tem que pertencer a D e não deve pertencer a B. Foi o que aconteceu com o número 9. Logo, a resposta D, diferença B, vai ser da seguinte maneira. X pertence aos reais, tal que X é todo número menor ou igual a 9. Aí ele recebe a barra, né? Quando você escreve na forma tabular. Outra maneira é você escrever usando colchete. Usando colchete, como você está dizendo que ele é menor ou igual a 9, então se é menor, está indo para o infinito negativo, comece pelo infinito negativo. Um detalhe importante, o colchete nunca é virado para o infinito. Sempre você tem que escrever ao contrário. Alguns outros escritores, eles não usam colchete quando eles escrevem o conjunto infinito. Eles usam o parêntese. Então, aqui eu fecho em direção ao 9, tá certo? Eu fecho em direção ao 9. Aí você faz o quê? Você concluiu. É bom você observar essas duas respostas aqui, tá certo? Observe essas duas respostas e veja que elas são totalmente diferentes, tá certo? Por quê? São os mesmos conjuntos, professora, sim, mas a ordem foi diferente aí, tá certo? B diferença D na letra C e D diferença B na letra D. Gente, tem a letra E, que é conjunto complementar, tá certo? Vou dar um jeito de responder essa letra E aqui do lado. E quando eu mandar em PDF, farei o possível de vocês receber tudo isso aí. Eu vou responder bem aqui, qual é o mesmo? É complementar de C em relação a D, C e D. Então, é a letra E. Letra E, os senhores já sabem que tem que ficar estudando. Complementar de C em relação a D. Aqui, esse recorte que eu fiz foi do livro de vocês, em PDF, que está no Classroom. E mais uma vez apareceu um pequeno erro de digitação, né? Mas, enfim, é diferente do que está no livro de vocês. Por isso que eu escrevi um D ali, que no PDF aparece um C. Complementar de C em relação a C, gente, vai ser vazio. Então, quem é o conjunto C? O conjunto C vai de 0 a 8. O 0 está excluído, o 8 está incluído. Então, vamos lá. No conjunto C aqui, eu vou ter que fazer uma reta, novamente, uma reta para o conjunto C, uma reta para o conjunto D e uma reta para o complementar de C em relação a D. Você vai ter que trabalhar com reta, moço. Não tem para onde escapar. A reta do C, a reta do D e a reta do complementar. Pronto. O que você tem agora? Ele disse que C é todo número maior que 0, menor ou igual a 8. Então, eu vou colocar o 0
aqui, e o 8 para cá. Só maior que 0, bola aberta. Menor ou igual a 8, bola fechada. E você pinta neste intervalo aqui, tá certo? Pinta aqui nesse intervalo. Aí você tem D. Quem é D? A gente já viu D ainda agora há pouco. É todo número menor ou igual a 14, né? Então, se aqui, ó, por isso que eu falo, né? Você está na reta C, mas você vai escrever a reta D. Então, você olha para cima. Tem um 8 ali, o 14 vem depois. Então, você dá uma distância e joga 14, porém na reta D. Aí ele diz menor ou igual a 14. Então, você marca a bola fechada e vai embora até chegar no infinito negativo. Esse é o conjunto D. Pronto. O que ele pede? Gente, ele pede complemento, tá certo? O que é complemento? Aí eu sempre falo dessa condição, a condição que vocês não podem esquecer. Existe uma condição. Você quer escrever conjunto complementar de quem? De C. Então, a condição é que C, conjunto C, seja subconjunto do conjunto D. Se essa condição existir, você vai ter conjunto complementar. Se não existir, não terá conjunto complementar. Por favor, primeiro ano, antes de responder conjunto complementar, faça a discussão da condição. Então, se você olhar bem, a reta C, gente, a reta do conjunto C, ela está aqui, ó. Não é? E ela estando aí, ela já está dentro do conjunto D, percebe? Olha aí, ó, ela já está aqui, gente, já está aqui. Claro, com algumas ressalvas ali, porque o 0 não é elemento de C, mas isso aí, o que importa é que você está olhando aqui, ó. Tudo que vem depois de 0 também está aqui, tá certo? Logo, a condição foi obedecida, então você vai ter solução nesta situação aí, tá bom? Então, qual vai ser a solução? Ele está perguntando para você quem é o complementar. Sabe o que é o complementar? É o mesmo que você falar assim, o que é que falta no conjunto C para que este C fique do mesmo jeito que o conjunto D? Gente, se esse pedacinho aqui é o C, o que está faltando para ele? Aí você olha para a reta D e diz, está faltando quem? Está faltando tudo que está antes desse pedacinho. O que vem antes desse pedaço? Isso aqui tudinho, tá certo? E o que mais? E tudo que está depois desse pedacinho. O que vem depois desse pedacinho? Isso aqui. É claro que tem um pedaço aqui, tem um 14, né? Então, eu tenho que fechar bem aqui. Percebeu? O primeiro ano. Então, aqui eu estou colocando, tem um 14, eu estou delimitando, olha. Tá faltando esse pedaço aqui, do 8 até o 14, tá certo? Falta no conjunto C, ele não tem, tá pintado aqui só na reta D, não tá pintado na reta C. E falta esse pedacinho aqui, olha, antes do 8, antes do 0, que está pintado na reta D, mas não está pintado em C. Aí, a gente só tem que decidir o que vai fazer. Vai descer o 0, vai descer o 8, vai descer o 14, tá bom? Aí você vai perguntando, olha, muita atenção nesse momento. Você vai perguntando aqui. Você olha para cá e diz assim, será que esse 0 pertence, ó, 0 pertence ao conjunto C? Sim ou não? Gente, é bola aberta, então ele não é elemento de C. O 0 não é elemento de C. Então, está faltando o 0 em C. Falta o número 0 no conjunto C. Compreendeu? Se está faltando o 0, então eu venho para cá e quero esse 0 como minha resposta. Bola fechada nele. Por quê? O conjunto D tem 0, mas no conjunto C não tem, então bola fechada no 0. Compreendeu o primeiro ano? Aí você volta para cá. 8. 8 é elemento de C? Sim, claro que é, bola fechada.
Se ele é elemento de C, ele não falta em C. Olha, mas o 8 também está em D. Ora, ele já é elemento de C. Eu não estou precisando do 8, logo eu venho para cá e coloco bola aberta no 8, porque eu não vou precisar desse 8. E aqui, se eu apagar, vai apagar tudo. Deixa eu ver como é que eu faço. Tá certo? Então, é bola aberta no 8, porque eu não vou precisar desse 8, já está em C. O que eu estou precisando é só dos elementos que não estão em C, tá certo? O 8 já está. Vou botar aqui essa OBS. O 8 é elemento de C, então o C não precisa do 8. Elemento de C, tá certo? O conjunto C não precisa desse 8. Aí você vem para o 14. Gente, o 14 pertence ao conjunto C? Não. Olha aqui, ó, 14 está aqui embaixo, mas aqui em cima ele não está. Vou até riscar aqui. Vou escrever para você aqui separado. Gente, OBS 14 não pertence a C. Então, a pergunta é, o que falta em C para C ficar igual ao 14? Para C ficar igual ao conjunto D, então falta o número 14 também. Falta o 14 e tudo que vem antes do 14. O 8 não falta porque o C já tem um 8. Falta o 0 porque C não tem 0, lembra? E tudo que vem antes do 0. Então, você tem quantas respostas aí? 2. Não é? Você tem 2 respostas. Como é que você vai escrever? Você vai escrever a resposta final dessa maneira. Conjunto complementar de D em relação a de C em relação a D. Você escreve X, que pertence aos reais, de modo que tu vai escrever cada pedacinho. Que pedacinho é esse aqui? X é todo número menor ou igual a 0. É esse primeiro pedacinho aqui, está indo para o infinito negativo. Aí eu vou juntar. Quando a gente vai juntar, a gente usa a expressãozinha ou, né? Que é para juntar. Aí você olha para cá. 8 e 14, tá? Então você diz assim, ó, X também está entre 8 e 14. X tem que ser maior que 8 e menor ou igual a 14. Pronto. Eu já tenho essa resposta. Outra maneira de escrever a mesma resposta, complementar de C em relação a D. Você pode escrever assim. Gente, lembra desse primeiro aqui, ó? Lembra desse primeiro aqui? X menor ou igual a 0? Olha como você escreve usando colchete. Se é menor, está indo para o infinito. Então, começa com o infinito negativo. Colchete ao contrário desse infinito negativo, tá certo? Começa com o infinito negativo e bota o colchete ao contrário. Aí você escreve o 0. Pronto. E fecha nele, ó, que ele tem que ser menor ou igual a 0. Então, você fecha, põe o colchete aí certinho, virado para o 0. Terminou ou não? São 2 respostas. Aí, para indicar que você está juntando, são 2 respostas que você está unindo. Então, você usa o símbolo da união. Unido com o próximo. Qual é o próximo intervalo? 8 e 14. Então, como é aberto no 8, gente, eu estou falando disso aqui, ó. São 2 respostas que a gente está unindo, usando a união, tá certo? Então, a gente está indo agora para a segunda resposta, tá bom? Então, a segunda resposta, você observa bem aí, ó. Você tem 8 e 14. Eu vou botar logo aqui os 2 extremos, 8 e 14. Agora, não tem barra no 8 aqui, é só maior que o 8, então, colchete ao contrário do 8. E o 14 tem uma barrinha embaixo, então ele quer o 14. Colchete virado para o 14. Olhe, eu volto a dizer, leia 1, 2, 3 vezes, assista ao vídeo várias vezes, comente, faça o seu grupo de estudo com o seu monitor, responda outras questões em outros exercícios, que você vai conseguir vencer essa batalha aí, caso você não esteja entendendo, tá certo? Eu voltei no vídeo aqui, respeitando os colegas que falaram no chat, e alguns pediram em viva voz. Professora, por favor, explique novamente. Gente, aí é um problema que ficou solto, né? Mas esse probleminha aqui, ele está pedindo para você resolver esse sistema. Também está no teu livro.
tá certo? Vou baixar um pouquinho mais. Ele pede a solução. Qual é a solução desse problema aqui? Tá certo? Como é que resolve? Aí você tá vendo o que é que a gente tem aí? A gente tem um sistema de inequações. Isso aí é sistema de inequações, tá bom? Então, a pergunta aí que está no teu livro, eu acho que nessa mesma página 36, ele pede, vou escrever, acho que quando eu apaguei alguma coisa aí, eu tirei, ó, qual o conjunto solução desse sistema aí? Qual o conjunto solução? Botar só assim, tu já vai entender, né? Tá aí no teu livro. Então, o que é sistema? Sistema é conjunto de inequações aqui, porque eu estou com duas inequações. Posso ter 3, 4, 5. Tá aqui eu estou com um conjunto, eu estou com um sistema com duas inequações. Então, você vai resolver cada inequação separadamente. Então, a primeira inequação, eu vou usar isso aqui. Primeira inequação é 3x menos 9 menor que 2x mais 2. Aí vocês têm que lembrar que existe primeiro membro, existe também segundo membro, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Vai isolar o x no primeiro membro. 3x já está, esse 2x não, então ele vem para o primeiro membro com o sinal trocado. Ou você diz assim, vou adicionar a inequação com menos 2, para poder cancelar esse 2x no segundo membro, né? Ou a gente fala direto, traz para o primeiro membro, esse menos 9, traz para o segundo membro. Só que vai trocar o sinal, lembra? Então, fica 3x menos 2x menor que 2, que já está no segundo membro, e esse 9 que chega, mais 9. 3x menos 2x dá x. X é menor que 2 mais 9, 11. Eu já tenho uma resposta. Essa resposta aqui é só da primeira inequação. Então, você tem que agora resolver a segunda inequação. Qual é a segunda inequação primeiro ano? 5x menor ou igual a 6x mais 3. Primeiro ano. Quem é o primeiro membro? Tudo que vem antes da desigualdade. Quem é o segundo membro? Tudo que vem depois da desigualdade. Portanto, o 5x está aqui, quem vai chegar? 6x. E vai trocar o sinal. Então, fica 5x menos 6x menor ou igual a 3. 5x menos 6x, você sabe, números com sinais diferentes, você vai diminuir. 6 menos 5, 1. Fica 1x, ou simplesmente x. Aí você coloca o sinal do maior módulo. Entre 5 e 6, o maior módulo é 6, portanto, fica o sinal desse 6. Aí você não pode esquecer que você já teve essa aula lá no fundamental. Aquele x ali não deve ficar negativo, você multiplica a inequação por menos 1. 1 não altera, ele é elemento neutro na multiplicação, não altera. O que vai alterar aí é o sinal, que é o que a gente quer, né? Menos vezes menos dá mais, então fica x. Só que aí, moço, toda vez que você multiplicar por negativo, a desigualdade ela muda de posição. Se é menor, fica maior. E 3 positivo vezes menos 1 fica menos 3. E isto aqui, acabamos de encontrar a resposta da segunda inequação. Gente, temos então duas respostas. O que você vai fazer? Você vai fazer a interseção. Interseção de quem? Dessas duas respostas, tá certo? Você vai fazer a interseção das duas respostas. Então, da primeira solução com a segunda solução. Tá bom? Então, moço, você vai colocar a primeira solução, x menor que 11. A segunda solução, x maior ou igual a menos 3. E, por último, você vai tirar a interseção disso daí, tá certo? Então, vai ser a nossa solução, a interseção. Vou chamar assim, ó, interseção da primeira com a segunda. Vou escrever dessa maneira, para você entender o que eu estou falando, tá? Aí eu venho e trago a reta para a primeira solução. Agora, a reta para a segunda solução. E a reta para a solução final. Temos que decidir a solução final disso aí. Pronto, agora quem é? X menor que 11. Jogue o 11 aí, moço, na reta. Menor que 11, bola aberta e pinta para a direita. Tudo que vem antes de 11 é menor que 11. Vai embora para o infinito.
Maior ou igual a menos 13. Já, aleatoriamente, o menos 13 vem antes do 11, muito antes mesmo. Eu vou jogar ele bem aqui. Pronto. E coloca menos 13. Se ele quer maior ou igual, eu vou embora para o infinito positivo. Você tem que fazer isso no seu caderno, tá certo? Tem que fazer, senão, tá certo? Interseção é aquele espaço na reta onde os dois intervalos que você tem aí estão pintados ao mesmo tempo. Então, você observa aqui, olha, eu tenho menos 3, né? Vou marcar em cima e embaixo. Antes do menos 3, só a reta de cima está pintada, embaixo não, então não quero. Depois do menos 3, a reta de cima está pintada, a reta de baixo também, então esse eu quero. Vou ter que parar no 11, porque depois do 11 só está pintado em cima e embaixo não. Então, a interseção tem que estar pintado nos dois ao mesmo tempo. Aqui está a nossa resposta. Você vai fazer o quê? Vai trazer o menos 3, traz o menos 3, vai trazer o 11, traz o 11. E agora? Você vai conversar se vai botar a bola fechada ou não. Vou botar aqui do lado, tá, gente? Olha para o menos 3. Menos 3 pertence ao primeiro conjunto, sim ou não? Sim. Eu não vou nem escrever isso aí, que a gente não vai ter esse espaço. O menos 3 vai pertencer ao primeiro conjunto, e o primeiro conjunto é x menor que 11, tá? E pertence ao segundo, portanto, bola fechada. Bola fechada nesse menos 3, tá certo? Vamos fazer bola fechada no menos 3. Ele vem como resposta final. O 11 pertence ao primeiro conjunto, sim ou não? Observe, ele não pertence, tá certo? Aqui bola aberta significa que ele está excluído, né? Ele não pertence do primeiro conjunto, ele é excluído, ele só é um extremo, tá certo, gente? Então, se ele não pertence ao primeiro conjunto, e eu quero a interseção entre os dois conjuntos, ele vai pertencer só ao segundo, logo a gente escreve isso, aí não pode ficar como solução na resposta final, ele vai ficar como bola aberta, tá certo? Porque ele está em um conjunto, mas não está no outro. E marca aqui a resposta final, aqui fechando o intervalo. Pronto. Quem é o conjunto solução? Solução. Ou você escreve x, que pertence aos reais. Se você não quiser escrever isso aí tudinho, também vale você fazer só isso. X, bota logo uma barra, x barra, que é mesmo que dizer x pertence aos reais. Tal que x é maior ou igual a menos 3 e menor que 11. Pronto, usei a forma tabular. Outra maneira de escrever essa solução é o colchete. Aí, como o menos 3 e o 11, só isso que você escreve, os dois extremos. Aí o colchete vira para o menos 3, porque a bola é fechada no menos 3, e vira ao contrário do 11. Essa foi a solução do sistema que ficou aí para vocês. E por último, plano cartesiano, a história de René Descartes, esse moço aí. Ele viveu entre 1596 e 1650, muito importante na matemática e na história da álgebra também, embora o conceito de sistema de coordenadas já fosse utilizado por outros matemáticos, coube a Descartes a sua formalização na obra La Géométrie. Ele era francês, né, moço? E essa obra foi escrita em 1637. Até hoje, 2021, nós estamos usando as informações que o René Descartes deixou para toda a geração. Jovem protagonista, é isso que a gente espera de vocês também, deixar um legado para a sociedade e para todas as gerações que vierem depois de vocês, tá certo? Vocês são importantes. Sistema cartesiano ortogonal de coordenadas. Aí, o que é esse sistema? Vamos aqui conversando logo direto ao ponto. Você vai ter duas retas, a reta vertical e a reta horizontal. Então, você acaba cortando o plano cartesiano em quatro partes. Divide o plano cartesiano em 4 partes. Essas duas retas, elas são ortogonais. Percebe aqui, ó? Ângulo de 90 graus, tá certo? Elas têm que ficar certinho inclinadas, formando 90 graus. Então, são 4 ângulos de 90 graus. Como é que você faz essa contagem aí de quadrante? Você vai dividir em 4 regiões, cada região é um quadrante, e você faz essa volta aqui, ó, no sentido anti-horário, tá certo? Você faz a volta no sentido anti-horário. Então, você vai dizer o quê?
Deixa eu marcar aqui com outra cor. Então, aqui, ó. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, que foi o que eu falei a vocês. E isso aí é o símbolo para indicar o ângulo de 90 graus. E a contagem é no sentido anti-horário, tá? Você faz essa contagem aqui. Como assim? Você vai ter o primeiro quadrante. O que acontece no primeiro quadrante? Aqui é a linha do X, gente. Que a gente chama também de abscissa. Abscissa. Palavrão, né? Chama de abscissa. E aqui a linha do Y, que você também chama de ordenada. Então, essas duas coordenadas, elas têm esses nomes. Elas são chamadas de coordenadas, as duas. Aqui o nome. Elas são chamadas de coordenadas, X e Y, tá certo? Mas o X tem um nome de abscissa e Y tem um nome de ordenada. Então, você vai trabalhar com par ordenado. Como é isso? Essa história de par ordenado. Você vai ter X, eu não quero isso não. Você vai ter X pronto. Você vai ter X e Y nesta ordem, gente, é nessa ordem, por isso que o nome é par ordenado. Por favor, leia o seu livro. Então, segue essa ordem, sempre primeiro X, depois o Y. Então, X é a bendita abscissa e Y é a ordenada. Então, o que você vai fazer? Na reta, que você já estudou aí, reta real, reta dos inteiros, você viu que você tinha um zero e a direita do zero são números positivos, a esquerda do zero números negativos. Aí, essa mesma reta, fazendo um giro aí de 90 graus, você vai ter os números positivos para cima e os números negativos para baixo. Onde você viu essa aula? No 6º ano e no 7º ano, né? Dê uma olhada lá, você já teve essa aula aqui. E agora, ele vem com as propriedades. Para um ponto estar no primeiro quadrante é esse aqui. Um ponto vai estar no primeiro quadrante se e somente se a abscissa e a ordenada for positivo. Tá vendo aí, ó? Abscissa positiva, ele botou A maior que zero, é a abscissa positiva. E B maior que zero, ordenada positiva, tá certo? Aí eu botei X e Y, poderia botar A e B. O par ordenada poderia escrever também A e B, tá certo? Tem problema não. Viu? Ele está se referindo ali a A e a B, para você não estranhar, tá certo? Então, o primeiro valor é positivo, o segundo valor é positivo. Então, que quadrante é esse? Primeiro. O segundo quadrante, o primeiro valor na linha do X, ele é negativo. O primeiro valor é negativo e o segundo valor é positivo. Então, aí esse ponto está no segundo quadrante. Terceiro quadrante, que é esse aqui de baixo, gente. Olha, está dando a volta. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro quadrante, o X vai ser negativo e o Y também vai ser negativo. Por isso que bota ó, A menor que zero, B menor que zero. Compreendeu o primeiro ano, tudo é uma questão de leitura, leitura e leitura. Tá certo? Você tem que fazer sua parte também, tá? Primeiro ano. Tem que pegar o livro, ler, tem que pegar o livro e responder os exercícios. E quando é que um ponto vai estar no quarto quadrante? Gente, muito simples. No quarto quadrante, você já deu uma volta aí, completando 360 graus. Tudo que fica nessa linha é chamar abscissa e tem que ser positivo. Tudo que fica nessa linha é chamar ordenada, tem que ser negativo. Tá certo? Aí por isso que ele escreveu aqui no seu livro, tá aí no seu livro, também que você tem em casa. Para ele participar do terceiro quadrante, o A é negativo e o B é negativo. Para participar no quarto quadrante, o A é positivo e o B é negativo. Gente, aí você tem mais uma observação. Nos quadrantes ímpares, que é primeiro e terceiro, as coordenadas têm mesmo sinal. Olha aí, ó. X aqui é positivo. Tá olhando? No primeiro quadrante. E já no segundo quadrante, no terceiro quadrante, X é negativo. Negativo, esse sinal aqui serve para os dois. Tá certo? Então, só nos quadrantes ímpares, as coordenadas terão sinais iguais. Nos quadrantes pares, as coordenadas terão sinais diferentes. Não entendi, professora? Então, a gente vai fazer bem aqui um exemplo que é semelhante ao que eu acabei de fazer agora há pouco.
E o restante vai dever para casa, que eu vou dizer o que vai valer ponto. Você tem que assistir o vídeo até o final mesmo. E dessa vez eu não vou... eu vou dizer. Eu vou dizer a vocês. Então, veja. Vamos responder essa primeira questão aí. Aí, da primeira questão, dá para você fazer as demais. Olha a primeira questão. O que ele diz? Na verdade, eu acho que essa questão aí já foi até resolvida no livro de vocês, tá certo? Eu vou só explicar aqui para ti. E as demais que estão valendo ponto, você vai fazer e mandar para mim no Classroom. Então, o que ele diz aí? Obter os valores reais de M. Ele está perguntando, quais são os valores de M? Pronto, pode ser um monte de valor aí, vários valores. Só que aí tem uma condição. Esse M tem que ser tal valor, de modo que esse ponto pertença ao quarto quadrante. Credo. Então, vamos escrever aqui. Olha, eu vou chamar de primeira questão que está ali, né? Ele diz assim, esse é o ponto P. Quem é o ponto P? 2M mais 1. E 3M menos 6. Ele pede que esse ponto pertença ao quarto quadrante. Olha o quarto quadrante como tu vai escrever. Quarto quadrante. Tu pode botar quarto o quê? Tá aqui, gente, ó. Eu risquei de caneta branca. Olha aí, tá certo? Ele quer saber qual deve ser o valor de M para esse ponto ficar certinho no quarto quadrante. Aí que você tem que observar. Olhe para o quarto quadrante. Quem é a abscissa? A abscissa tem que ser positiva. Olha, isso aqui tudo é abscissa, tá certo, gente? Ela tem que ser positiva. E a ordenada? Tudo isso aqui é ordenada. Também tem que ser positiva? Não, tem que ser negativa, tá certo? Esse é o quarto quadrante. Eu vou refazer aqui para ficar mais arrumadinho. O quarto quadrante, deixa eu fazer aqui. A abscissa tem que ser positiva e a ordenada tem que ser negativa. É isso, positivo e negativo, tá bom? Então, quem é a abscissa? Vou escrever aqui do lado também, para vocês não estranharem. Quem é a tal da abscissa? Então, vamos aqui. Abscissa. Abscissa é o primeiro valor, lembra? Par ordenado. Abscissa é 2M mais 1. Qual é a condição dessa abscissa? Para o ponto ficar no quarto quadrante, a condição para ela é 2M mais 1. Tem que ser o que, moço? Olha aí, ó, a abscissa. Tem que ser positivo. Tem que ser positivo. Olha como eu escrevi a palavra positivo. Coloquei maior que 0. Agora você vai para ordenada. Quem é a ordenada? Tu está olhando a vírgula? Depois da vírgula você já tem a ordenada. A ordenada você diz assim. A ordenada é quem? 3M menos 6, tá certo? Qual é a condição dessa ordenada para este ponto ficar no quarto quadrante? A ordenada tem que ser o quê? Aí tu volta para o desenho. Ixi, olha, no quarto quadrante a ordenada tem que ser negativa. Vamos embora escrever a palavra negativa em matemática. Negativo. Olha aí, escrevi. Só colocar menor que 0, tu já está escrevendo negativo, compreendeu? O primeiro ano. Pronto, aí o que você tem aí? Acabou que você ficou com duas inequações. Lá vem sistema novamente. 2M mais 1 maior que 0. 3M menos 6 menor que 0. Pronto. Como é que você vai resolver isso aí? Você vai resolver normal, gente. Como a gente fez ainda agora há pouco. Pega a primeira inequação. 2M mais 1 maior que 0. 2M fica no primeiro membro. Esse mais 1 passa para o segundo membro com sinal trocado. Então, M tem que ser maior que menos meio. Já foi. Aí vem a outra. 3M, arrumando, né? Agora, a gente estamos na segunda inequação. Você escreve aí, apareceu o número π. Oh, meu Deus, arrumando. Você agora vai para a segunda inequação. 3M menos 6 tem que ser menor que 0. Deixa 3M no primeiro membro, 6 negativo vai para o segundo membro positivo. Então, M é menor que 6 sobre 3,
m é menor que 2. O que vai acontecer? Primeiro ano, temos duas respostas. Temos que fazer a interseção. Então, interseção. Eu vou fazer a interseção das duas respostas. Como assim? M maior que menos meio, M menor que 2. E por último, eu vou pegar a primeira resposta, fazer a interseção com a segunda. Tá certo? Aí tu lembra que tu vai precisar de quem agora? A reta, a bendita reta. Vocês vão ter que se acostumar com essa reta até o final do ano. Porque quando chegar no segundo ano, ela vai aparecer de novo. Agora, quando você chegar no terceiro ano, ela vai estar lá de novo te esperando. Então, meu querido, não adianta reclamar não, tá? Então, já estamos trabalhando com álgebra, isso aí, né? Moço, aí que você vai fazer? Menos meio, eu vou escrever menos meio bem aqui. O que ele fala aí? Que M tem que ser maior que menos meio. Se tem que ser maior, bola aberta e pinta para depois, ó. Tudo que vem depois de menos meio é maior que menos meio. Já foi. Agora, 2. Onde está o 2? Eu estou olhando para cá, menos meio, então o 2 vai ficar depois, né? Eu marco mais ou menos aqui, respeitando a lógica dos números. E bola aberta, isso aqui é menor. Então, eu venho para todos os números menores que 2. Aqui estão antes dele. Vou marcando e pronto. Aqui são os números menores que 2, certo? Agora, cadê a interseção? Interseção, a gente já falou, né? O que está... As duas retas estão pintadas ao mesmo tempo. Aí, ó. Você pega esse intervalo e vai marcando. Pega esse outro intervalo e vai descendo aí. Então, você observa qual intervalo, qual pedaço da reta está pintado na primeira e segunda reta ao mesmo tempo. Esse pedaço aqui. Então, aqui está a nossa solução. O que você vai escrever? Vai trazer o menos meio para cá e vai trazer o 2 para cá. Agora vai decidir, bola aberta ou fechada. Gente, para fazer parte da interseção, tem que estar pintado nos dois conjuntos. E bem aqui, esse menos meio não está pintado, portanto, é bola aberta mesmo. O 2 não está pintado aqui na segunda resposta. E lá em cima está pintado, portanto, bola aberta também. Então, a solução é essa. A solução vamos escrever usando só colchete. Olha, veja bem, o que eu falei para vocês, o livro, essa questão aqui está trazendo ponto para você marcar. Vou já ajudar a fazer essa segunda do exercício, tá? Então, você faz aqui, olha, como é que eu vou usar? Aqui eu vou usar colchete, tá? Para reduzir logo a nossa resposta. Solução. Os extremos são menos meio e 2, tá certo? Bola aberta no menos meio, portanto, colchete virado ao contrário. Bola aberta no 2, colchete virado ao contrário. Sabe o que significa isso? Que para este ponto ficar no quarto quadrante, tem que ser um número maior que menos meio e menor que 2. Pensa no número inteiro aí, maior que menos meio e menor que 2. Por exemplo, 0 ou 1, tá? A gente vai trabalhar com os inteiros. Se você escolher o 0, só aqui uma verificação, tá, gente? Eu vou fazer uma verificação aqui do lado, para você entender essa solução aí. Puxei demais. Vamos fazer uma verificação aqui do lado para você entender o que é esta solução. Se você... Vou escrever verificação, né? Pensa em números inteiros aí que pertencem àquele intervalo. Ó, menos... aliás, o 0 pertence àquele intervalo ali, sabia? Porque é menos meio até 2. E 0 é um número inteiro. 1 também. 1 pertence a esse intervalo. Professora, mas é menos meio, não tem problema não, tá? Menos meio e 2 também pertence, tá? Eu estou trabalhando com o inteiro aqui. Quem é o inteiro? É o 0 e o 1. Então, vamos imaginar este 0 aí. Então, quem é o ponto P? Vamos escrever o ponto P direitinho. Ali. O ponto P, ele traz como abscissa 2M
mais 1 e ordenada 3m menos 6. Ok? Então, se o zero pertence a esse intervalo, que foi o intervalo que a gente achou, a gente vai verificar se realmente está certo, se esse ponto vai ficar no quarto quadrante. O que tem que acontecer para ele ficar no quarto quadrante? No quarto quadrante, a abscissa tem que ser positiva e a ordenada tem que ser negativa. Esse aqui é o quarto quadrante, entendeu? Então, o primeiro valor tem que dar um número positivo, o segundo valor tem que dar um número negativo. Então, vamos lá, vamos substituir. Gente, não é obrigado a fazer a verificação, tá? Eu estou fazendo, vou substituir o zero. Então, eu estou fazendo para mostrar a vocês a importância da conta. Então, 2m é 2 vezes 0, mais 1, e 3m é 3 vezes 0, menos 6. Então, como é que fica isso? O ponto P vai ser 2 vezes 0 é 0, né, gente? Então, é 1 e 3 vezes 0 é 0 e menos 6. Olha, deu certinho. O primeiro valor é positivo e o segundo valor é negativo. Ok. Entendeu? Agora, vamos fazer para cá. O ponto P é 2m mais 1 e 3m menos 6. Aí a gente imaginou o 1. Esse 1 está nesse intervalo aqui, né? Ele está nesse intervalo. Então, vamos substituir o 1 agora. Vai substituir o 1. Então, eu vou escrever o ponto P. Então, fica 2m é 2 vezes 1, mais 1. 3m é 3 vezes 1, menos 6. Então, quem é o ponto P? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3. 3 vezes 1, 3, menos 6. Fica 3 menos 6, fica menos 3. Novamente foi confirmado. O primeiro valor é positivo, o segundo é negativo, conforme o que está ali. Compreende primeiro ano a importância desses assuntos, tá certo? Foi confirmado aí, tá certo? Que realmente a resposta é essa. Mas na hora de eu pedir atividade, exercício, você não é obrigado a fazer essa verificação. Você faz para você mesmo. Gente, em relação a essa segunda questão, é localizar o ponto no plano cartesiano. Aí é necessário você desenhar o plano cartesiano, né? Então, vamos aqui rapidinho. Eu vou começar e você... eu já tenho até aqui. Eu não quero essa cor, né, gente? Peraí, só um instante. Então, vamos novamente desenhar o plano cartesiano aqui já completinho. Completinho não, só o que dê para eu comentar aqui contigo. O 4, gente, o 4, o ponto A, veja só, o ponto A aqui, ó, ponto A, a abscissa é 4 e a ordenada é 2. Esse ali é o ponto A, tá certo? Então, a abscissa 4, então tem que lembrar que é 0, para cá você tem x, aqui você tem todas as abscissas, o que eu tô falando, tá, gente? É na linha horizontal, tá? E aqui você tem y, todas as ordenadas. Eu falo dessa maneira para vocês irem se acostumando. Então, a abscissa é 4. Então, eu venho aqui, ó, 0. Aí eu venho marcando. 1, 2, 3, 4. Aqui é a abscissa 4. O que mais? A ordenada é 2. A ordenada, moça, é na linha vertical. Então, tá aqui o 0. Aí você faz 1, 2. Pronto. Como é que você vai fazer para ligar esses pontos? Simples. Vai fazer a tracejada aqui até encontrar com 4, olha aí. Então, você marca aqui e escreve o ponto A, tá certo? O ponto A, 4 e 2, olha aí. O ponto A pertence ao primeiro quadrante. Por quê? Porque a abscissa do A é positiva, a ordenada do A também é positiva. Vamos aqui para um outro ponto, vamos aqui escolher o ponto G. O ponto G é menos 6 e 0. Então, você vai, menos 6 é a abscissa. Cadê onde é que fica menos 6 na abscissa, na horizontal? Então, você vai menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aqui está o menos 6. Aí, você tem que achar o 0 na ordenada, mas você percebe que o menos 6 e o 0 estão na mesma linha
eles são colineares, quando isto acontecer, é porque você tem que marcar exatamente onde está o número que é não nulo, no caso 6, né? O menos 6. Então, aqui, exatamente aqui, fica o ponto G, em cima da linha do X. O ponto G, ele vai pertencer ao eixo, eixo X. Vou escrever, né? Não vou deixar assim não, fica feio. Pertence ao eixo X, ele não é nem do segundo, nem do terceiro, nem do quarto quadrante, ele simplesmente fica em cima da linha. Então, pertence ao eixo X. Existe uma propriedade, a gente bota assim, ó, existe uma propriedade que escreve sobre esses números que vêm com zero. Toda vez que, nesse caso aqui, o ponto G, o zero for em Y, o ponto fica na linha do X. Quando o zero for em X, o ponto fica na linha do Y. Vamos ver um exemplo aqui, não tem, né? Não tem, é o ponto H. Vamos aqui no ponto H, e vencer o contrário, percebeu? O ponto H, aí você tem, ó, H você tem 0 na linha do X, já está aqui na linha do X, e menos 6 na linha do Y, então tu vai descendo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, marcou. Menos 6. Aonde que você vai marcar o ponto? Marca exatamente onde fica o menos 6, aí em cima da linha, porque ele está acompanhado do zero. Então, aonde você marca é onde fica o número que não é nulo. Então, se o número que não é nulo é a ordenada, então você vai marcar na ordenada. Logo, onde que vai ficar o ponto H? H pertence ao eixo Y. H pertence ao eixo Y. Você vai dizer, professora, mas não são os mesmos números? Por que eles ficaram em lugares diferentes? Ao eixo Y. Porque a ordem aqui vai importar para a gente, tá? Pertence ao eixo Y. E esse 0, 0, gente, olha, 0, 0 é 0 para X, 0 para Y. Fica aqui mesmo, bem no centro. É o ponto I. Aí você vai dizer, o ponto I pertence à origem. Pertence à origem do sistema. Tá? Pronto. O que mais que eu tinha que comentar? O restante vocês podem concluir, estudar, tá certo? A quarta, a quinta e a terceira questão são semelhantes à primeira que eu escrevi para ti. Ó, vou comentar só a terceira. O ponto A, ele quer que o ponto A pertença ao eixo das ordenadas. Então, para um ponto, acabei de mostrar, né? Um ponto pertence ao eixo das ordenadas. No caso aqui, esse ponto H pertence ao eixo das ordenadas. O que aconteceu com o H? Por que ele ficou nas ordenadas? Porque X é nulo. Então, para esse ponto aqui pertencer ao eixo das ordenadas, eu vou só comentar, tá? Comentar. Terceira questão. Existe uma condição. Qual é a condição para aquele ponto ficar no eixo das ordenadas? P menos 7 e 4 quintos. Para ele pertencer ao eixo das ordenadas, a abscissa, a condição é que a abscissa P menos 7 seja nula. Aí você resolve aí, tá certo? A quarta questão, ele tem que pertencer ao eixo das abscissas. E, gente, para ele pertencer ao eixo das ordenadas, tá certo? Então, a abscissa é nula. Agora, e para ele pertencer ao eixo das abscissas? Aí a ordenada tem que ser nula. Quem é a ordenada? Olhe para cá, ó. O ponto G, ele ficou no eixo das abscissas, que é o OX, o ponto G. Quem que estava nulo? A ordenada. Então, nessa quarta questão aí, você tem esse ponto. O ponto B, não é? 5K mais 15 e 4K ao quadrado menos 36. A gente fala I. Tu olhou a vírgula, mas você diz I, tá certo?
Então, ele quer que pertença ao eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo X. Para ele ficar no eixo X, a condição A ordenada tem que ser nula. Quem é a ordenada? Essa doidice aqui, ó. 4K ao quadrado menos 36 tem que ser nula. Tá certo? Se não for nula, ele não fica. Então, você tem que zerar. Aí você descobre o valor de P para a terceira questão e o valor de K para a quarta questão. A quinta questão é com você, gente. Então, as questões que vão valer ponto. Vocês vão me entregar a terceira, a quarta, a quinta. Olha o tanto de ponto aí para somar com essa tua prova aí que tá chegando. E também a H dessa questão daqui de cima. Tá certo? Era isso que eu tinha que falar. Bons estudos, primeiro ano.